Bom, eu vou falar um pouquinho sobre como você pode criar aplicações web mais seguras. Eu sou um desenvolvedor hoje que trabalha basicamente com Ruby on Rails, mas e alguns exemplos aqui vão estar em Ruby. Então, se você não entende código Ruby, não tem problema, é bem legível, mas você consegue aplicar todas as ideias do que eu passar aqui para qualquer linguagem, PHP, Java, enfim, o que for. Bom, tem um estudo antigo de um grupo chamado Grupo Gartner, que acho que estudo é um estudo de 2004, mais ou menos. Ele diz que 75% dos ataques eles acontecem na camada da web. A camada da web é essa camada gloriosa que a gente usa para ficar postando foto de gatinhos. E é hoje o maior foco de tentativas de ataque em geral. Por quê? Porque normalmente é muito simples você tentar explorar falhas de segurança em sites. A gente tem milhões de sites por aí e nem todo desenvolvedor ele sabe quais são as técnicas de desenvolvimento de software seguro que você precisa aplicar no seu software. Se tem uma primeira dica que eu posso dar aqui é utilize um framework web bem estabelecido. A gente tem vários para todas as linguagens. Se você é do mundo PHP, a gente tem Symfony, CakePHP, CodeIgniter, tem uma série de frameworks. Se você é de Python, a gente também tem. A gente tem Flask, a gente tem Django, TurboLinks, TurboGears. Se você é do mundo Ruby on Rails, do mundo Ruby, você tem o Ruby on Rails. E toda linguagem vai ter um framework bem estabelecido. Então, é a primeira coisa para você começar bem em desenvolvimento de software para a web. Só que qualquer framework web, por mais seguro que ele seja, ele pode estar suscetível e ter brechas de segurança. Isso é comum, o desenvolvedor pode não prever algum problema de segurança e você introduz uma falha no seu framework. Desenvolvedores também introduzem falhas de segurança no dia a dia, no software que você desenvolve. Vários motivos. A gente, às vezes, está correndo por causa do prazo, às vezes a gente está preocupado em simplesmente entregar, às vezes a gente não sabe como fazer isso. Bom, meu nome é Nando Vieira, eu trabalho hoje no Heroku, uma empresa lá de São Francisco. Eu trabalho como desenvolvedor web do grupo, hoje do time de dados, do banco de dados Postgres e tudo mais. Eu também dou alguns workshops de desenvolvimento web, JavaScript, Ruby, Rails, no How To. Então, se você se interessa por esses assuntos, dá uma passadinha por lá. Vocês perceberam que eu estou meio correndo, né? É porque tem tanto slide para passar que se eu ficar perdendo um pouco mais de tempo, ferrou. Então, a gente tem mais ou menos 120 slides para ver. Então, qual que é a ideia aqui? Eu vou passar para vocês uma série de diretrizes que foram definidas por um consórcio chamado OWASP, é o Open Web Application Security Project. Esse grupo, eles definiram, eles têm uma documentação extremamente densa sobre como se prevenir e quais são os tipos de vetores de ataque mais comuns que a gente tem por aí. Então, eles lançam de tempos em tempos uma lista com as vulnerabilidades mais comuns, e a última lista é a lista de 2013, a lista do top 10 de 2013, embora eu não concorde muito com todos os tópicos, a ordem que eles definiram ali. Por exemplo, o A9, na minha opinião, deveria ter ali no 3, porque o A9 é uma das partes mais críticas que a gente introduz falhas de segurança na nossa infraestrutura como um todo. Então, de um modo geral, a gente usa essa lista para meio que se guiar e saber se o nosso software ele está compliant com essa lista ou não. Bom, eu vou passar nessa lista do segundo OWASP, do A10, que é dessa lista é o menos perigoso, até a gente chegar no A1. Então, vai ser uma introdução rápida, não dá para a gente se aprofundar em 45 minutos muito nesse assunto, mas vai dar para dar uma ideia muito boa de como isso funciona. Bom, primeira coisa é em relação a redirecionamentos não validados. Os redirecionamentos são aqueles redirects que, uma vez que eu me cadastrei, eu vou redirecionar, por exemplo, um usuário para a página de login. Ou eu redireciono um usuário para, por exemplo, o dashboard daquela aplicação web. Então, basicamente é assim que funciona. Você vai lá, tenta acessar um outro fluxo, você tenta acessar, por exemplo, o seu dashboard, você não está logado, você é redirecionado para a tela de login, fiz o login, sou redirecionado de volta para aquela tela que eu tentei acessar inicialmente. Isso para a gente ter uma usabilidade boa no nosso site. Qual é o problema? O problema é que nesse redirecionamento, se você não validar, eu consigo, por exemplo, tentar explorar phishing. Eu posso mandar, por exemplo,
você para o site mesmo, para você fazer o login, falando, olha, você tem uma falha de segurança importantíssima para corrigir, a gente detectou uma tentativa de invasão na sua conta, muda lá seus dados. Então você se loga, e aí nessa URL de login você consegue injetar qual é o parâmetro de retorno daquela URL. Então, uma das possibilidades é você pegar e passar isso como uma query string. E aí, uma vez que você passou isso como uma query string, você vai bater na aplicação. Se você não valida, você redireciona o usuário para onde quer que aquela URL aponte. Então, nesse caso aqui, a melhor ideia é, se você precisa de fato validar, usar o host name da URL, valide esses host names numa lista, numa whitelist. Se não, simplesmente ignora. Porque na pior das hipóteses, você fazendo o parsing daquela URI, você vai redirecionar ele para um path que não existe. Então, imagina que um atacante passou, sei lá, phishing.com/ me dá sua senha. Depois que você fizer esse redirect, na pior das hipóteses, você vai ver uma página 404 com me dá sua senha. Então, também é uma possibilidade bastante comum. Então, com código Ruby, você pode fazer o quê? Você pode usar um módulo chamado de URI, você faz o parsing dessa URL, e aí você pega o hostname e valida ele de acordo com uma lista de hosts permitidos. Essa lista de hosts permitidos pode ser todos os domínios da sua empresa, aí vai depender muito de como você lida com isso na sua aplicação. Ou, na pior das hipóteses, como eu disse, você simplesmente ignora o hostname e compõe uma nova URL ignorando esse trecho do seu código. Na aplicação, em vez de você simplesmente pegar o parâmetro get e fazer o redirecionamento, você vai lá e faz o redirecionamento de uma maneira muito mais segura. Você passa uma URL padrão, por exemplo, dashboard path, e pega o parâmetro lá que foi passado, o return to, caso exista na URL. Aí você vai fazer o parsing com aquela classe que a gente escreveu e redirecionar para o lugar correto. Tem uma série de outros fatores que são importantes aqui, porque o principal, na minha opinião, em relação a essas falhas de redirecionamento são por causa de phishing, porque você pode, de fato, mandar um usuário para um outro site que você não tem controle. Uma outra alternativa é fazer como o YouTube faz. Se for um host, por exemplo, que não é um host que o YouTube tem uma opção para você lá validar os seus hosts na descrição que você coloca um link, mas se ele não for válido ou se você não tiver com o JavaScript ativado, ele te redireciona para uma página falando, olha, você tem certeza que você quer sair do nosso site? Saindo daqui a gente não tem responsabilidade. Então, você também dá uma ideia para o usuário do que está acontecendo. Então, esse foi o A10. O A9 é em relação à utilização de componentes com vulnerabilidades conhecidas, ou seja, usar software desatualizado. Curto e grosso é isso. Ano passado, eu acho que foi por volta de fevereiro, não me lembro ao certo, teve uma falha de segurança numa biblioteca chamada OpenSSL, que é o que quase todos os projetos do mundo Linux usam para fazer a parte de SSL das aplicações e tudo mais. Então, por exemplo, é utilizado no servidor de SSH, é utilizado pela maioria das linguagens de programação. Então, esse Heartbleed, basicamente, é um negócio estúpido como funciona e não dá para você acreditar como que isso foi introduzido no código. Então, basicamente é o seguinte, é uma falha que o cliente, pensa no cliente como sendo, por exemplo, você vai se logar via SSH. Então, o cliente vai lá e vai fazer um heartbeat. Ele vai falar para ele, o servidor, eu quero que você me responda com 5 letras ou com 4 letras. Nesse caso aqui eu vou falar o exemplo do XKCD. Me responda aí a palavra potato, que tem 6 letras. Aí o servidor vai falar, opa, potato, 6 letras é o que você quer, então eu vou responder potato. Aí o cliente vai lá e fala, legal, então você ainda está aí? Se você tiver, me responde bird, que tem 4 letras. O servidor, opa, você quer bird? Toma bird. E o servidor responde de volta o bird. E aí, eu sou esperto e falo, me responde o hat, e o hat tem 500 letras. Em vez de ele validar o tamanho da string que você está passando, o que ele fazia? Retornava 500 letras, 500 caracteres. E isso fazia com que eu pudesse pegar informações de uma sessão de usuário, de sessões de qualquer usuário no site. Então, imagina o caos que não foi isso. Isso foi uma falha de segurança descoberta por desenvolvedores de segurança, analistas de segurança do Google, e o disclosure dessa falha de segurança foi uma coisa extremamente bizarra. Eles fizeram um site bonitinho, mas não avisaram nenhuma das distribuições Linux. Tipo, foi o caos. Obviamente, o Google foi avisado antes, então o Google não estava suscetível a esse tipo de falha. O que acontece? Quando você faz esse me dá 500 caracteres,
você tem todo o dado binário que é trafegado lá na conexão através de SSL, mas tem uma parte que é legível. E é aqui que mora o problema, porque você consegue pegar trechos de cookies e se autenticar como um determinado usuário. Se você estiver passando dados de cartão de crédito, também em texto puro, você consegue pegar esse tipo de coisa. Imagina o caos que não foi. E tem um problema. 2 meses depois que essa falha de segurança foi divulgada, ainda tinha 300 mil sites de uma análise que eles fizeram que ainda eram suscetíveis a esse problema. E ainda tem, com certeza. Então, você precisa atualizar o seu software tão rápido quanto possível. Saiu uma falha de segurança que você percebe que está o caos na internet. O negócio é você olhar, por exemplo, sites de segurança. Se o site de segurança colocou aquilo lá como sendo corra, tipo, run for your lives, tipo, vai atrás porque o negócio é tenso. E por que você tem que atualizar seu software? Porque senão você cai nesse problema. Aqui eu gravei um vídeo mostrando uma ferramenta chamada Metaxploit, para explorar uma falha de segurança numa versão antiga do Ruby on Rails. Então, saiu uma falha de segurança, foi corrigida, e aí a gente começou a explorar essas falhas de segurança. Então, nesse caso, esse endereço IP 177 é o endereço que eu quero explorar, e aqui eu estou fazendo um shell reverso. Então, eu estou iniciando uma conexão com o servidor e eu consigo executar código arbitrário naquele servidor. Então, por exemplo, comando ID me retorna as informações sobre o usuário logado, e aqui eu percebi que era um usuário superadmin, um superusuário, ou seja, eu tinha permissões de superusuário, podia executar o comando sudo. Eu poderia, por exemplo, atualizar o servidor. Eu poderia, que foi o que eu fiz. Isso aqui é um servidor de alguém que eu fui lá e atualizei o servidor. Então, e aí você poderia fazer o que você quisesse nesse servidor. Aí eu atualizei a lista de pacotes, atualizei os pacotes em si. Eu sou um hacker, gente boa, né? Porque, enfim. E aí, ou seja, chegou nesse nível, você perdeu o servidor, não tem o que fazer. Derruba o servidor, faz backup do banco de dados, sanitiza para ver se não tem informações comprometidas ali, e você vai ter que levantar um novo servidor. Você perdeu, você não tem como garantir nada nesse nível. E aí, nesse caso, eu estava vendo as dependências da aplicação Ruby on Rails. Então, era a versão 3.0.10, neste caso. E aí, eu vi, está rodando Nginx? Está rodando Nginx. Eu vi que atualizou a lista de pacotes do Nginx, então a gente precisa reiniciar o Nginx para funcionar certinho e tal, né? Então, eu reiniciei o Nginx. Então, você percebe que é um negócio extremamente perigoso. Se chegou nesse nível, você perdeu o servidor. Então, de novo, só um lembrete, atualize o software que você usa. Não simplesmente infraestrutura, coisas do servidor, mas tudo relacionado à aplicação, relacionado a plugins de client-side, tudo precisa ser atualizado constantemente. Na 8ª posição, a gente tem o Cross-Site Request Forgery, que é basicamente você tentar executar coisas como sendo um determinado usuário, simplesmente enviando formulários ou chamando URLs que não são validadas. Caso mais básico que eu consigo imaginar é, por exemplo, você envia um formulário e faz a transferência de dinheiro de um usuário para uma conta sua. Parece bobo, né? Mas muita gente ainda é suscetível a esse tipo de problema. Então, aqui nesse caso, eu fiz um formulário de transferência de valores que usava o verbo HTTP-GET. Então, é aquele que, quando você envia o formulário, todos os parâmetros vão via URL. Então, a gente tem alguns campos aí. Tem o campo from, que é de quem vai sair o dinheiro. Tem o campo to, para quem vai o dinheiro. E amount, que é a quantia que você quer transferir. O problema, pelo fato de ser um formulário GET, eu posso simplesmente fazer isso. Se, de alguma maneira, o seu código estiver suscetível a um outro tipo de falha, que eu consigo injetar, por exemplo, código JavaScript na página, eu poderia fazer isso. E o usuário logado, eu consigo transferir valores de uma conta para outra. Então, toda vez que você tiver ações que mudam o estado ou que são potencialmente perigosas ou que envolvem um valor de negócio muito importante, não use GET. Não faz sentido usar o GET. Então, você vai usar o POST, por exemplo. Você pode usar outros verbos HTTP dependendo de como você estiver fazendo a coisa. Só que o POST também não é nenhuma segurança, porque se o seu site estivesse suscetível a, por exemplo, cross-site scripting, eu consigo injetar alguma coisa desse tipo. No on-click, eu crio um formulário dinamicamente e faço a transferência via POST. Então, ou seja, ferrou do mesmo jeito, não adiantou muita coisa. Aqui, nesse caso, o que você tem que fazer é usar o que a gente chama de token de sincronização. Esse token de sincronização, você adiciona um token que vai estar associado a uma sessão de usuário e você valida e rejeita, por exemplo, a requisição caso ela chegue sem esse token válido com o valor que você espera.
Então, é esse campo hidden aqui com um valor aleatório. A maioria dos frameworks web hoje, eles já implementam isso nativamente. Então, você não tem nem que pensar. Mas, se você estiver fazendo, por exemplo, o seu PHP puro, honesto, você ainda vai ter que pensar nesse tipo de coisa e vai ter que implementar esse tipo de coisa manualmente. Tranquilo até aí? Beleza. A gente já está no 7, ó. Em relação à sétima, o item 7 da lista do top 10, a gente tem aí a ausência de controle de acesso. Ou ausência ou uma aplicação incorreta das permissões de acesso, né? Não necessariamente é ausência. Então, a gente tem dois conceitos aqui. A gente tem a autenticação, que é para eu saber quem é você, e a gente tem a autorização, que é para eu saber o que você pode fazer dado quem você é. Então, se você é um administrador, você tem operações possíveis de serem feitas com mais permissão do que um usuário comum. Se você, pensando numa editoria, por exemplo, um editor ele tem mais permissões do que um revisor, por exemplo, ou que um colaborador com permissões menores. Então, a primeira coisa é validar o nível de permissão. Garanta somente que quem está acessando aquela página, ela realmente pode acessar aquela página. Não é uma coisa do tipo, está logado, beleza, está logado, você pode acessar qualquer coisa. É a única coisa que eu valido. Não. Principalmente se você tem uma página administrativa, você precisa garantir que aquele usuário, ele é um usuário administrador. Então, um código simples em Ruby que a gente poderia fazer isso, alguma coisa nessa linha. Eu estou validando aqui nesse caso que somente usuários que são de que tem um determinado domínio como sendo a sua conta de e-mail é que podem acessar, por exemplo, uma página administrativa. Então, nesse caso aqui, uma expressão regular que valida se o final da string de e-mail é @example.com. Tranquilo, né? Então aí, quando eu for usar na minha página para saber a validação, e essas lógicas, essas regras essas políticas de acesso, elas podem ser mais complexas, aí vai depender muito do seu nível de necessidade, mas é uma coisa extremamente simples de você implementar. Eu implementei isso em quê? 5, 6 linhas. Em qualquer linguagem não vai ser muito mais do que isso. Talvez Java vai ser mais, mas as linguagens dinâmicas provavelmente vai ficar na mesma quantidade. Então, e aí no lugar onde você vai lidar com a sua rota, com a sua requisição, você consegue validar, por exemplo, se aquele usuário é um usuário autorizado. Então tem um before action ali, aquele before action é antes de renderizar qualquer ação, primeiro valida se o usuário é um usuário que tem permissões para acessar aquela página, nesse caso, se é um usuário administrador. Super tranquilo e muita gente se esquece de fazer validações desse tipo. O item 6, né? O item 6 é em relação à exposição de dados sensíveis. E aqui a coisa fica mais tensa. Teve o caso recente do site que o pessoal do CERT comentou na palestra anterior sobre aquele site de traições, né? Então, para alguns sites, vazar somente a lista de e-mails não vai ser muito problema. Tipo, se é um site que é para eu jogar poker, né? Se vazar meu e-mail, embora seja constrangimento, não é tanto um problema quanto um site de traição que eu me cadastrei e tenho minha lista de e-mails. Então, aqui varia muito os contextos de onde você está. Então, não tem uma regra única. Provavelmente, uma boa ideia para o site lá do Ashley seria ter feito a criptografia dos campos de e-mail. Você criptografa, salva o dado criptografado e acabou. Tipo, se o banco vazar, não tem muito problema. Óbvio que ainda é possível você quebrar se você tiver acesso à chave que criptografou aqueles campos, mas de um modo geral não tem muito problema. Então, a primeira coisa que isso é uma coisa que quase ninguém se preocupa, que é excluir todos os dados sensíveis dos logs. Se você loga dados da sua aplicação, certifique-se que, por exemplo, números de cartão de crédito, chaves de API, senhas do usuário, por exemplo, na página de login, que eles não são persistidos em logs. E isso é uma coisa que muita gente esquece de fazer. Se você usa um framework como o Ruby on Rails, você já tem essas configurações. Basta você definir a lista de valores que você quer que ele escapa, e aí na hora que você acessar uma determinada requisição, ele esconde todos esses valores do seu log. Vai ter lá, eu não lembro exatamente qual é o termo, mas é do tipo retirado daqui, tipo entre colchetes. Então, certifique-se que nada que é importante, ou seja, nada que você não postaria no Facebook não esteja nesses logs. Se está nesse log e você não postaria no Facebook, provavelmente está fazendo alguma coisa errada. É um bom parâmetro para saber se você deve esconder aquilo ou não. Então, criptografe todos os dados sensíveis, todos.
Por exemplo, chaves de API. Eu quero permitir, por exemplo, eu quero postar no nome de um usuário do Facebook. Então, a gente consegue fazer um esquema de autenticação usando o OAuth, que eu pego um token autorizando essa postagem. Se você for persistir isso no banco de dados, você precisa criptografar. Você precisa garantir que esse dado ele não está suscetível a vazamento. Texto puro. Para quem usa Ruby on Rails ou Ruby, existe uma biblioteca chamada Encrypt.attr, tem várias bibliotecas que fazem isso, que você passa uma chave e ele criptografa o dado antes de salvar no banco de dados. Super prático, super tranquilo, basta eu configurar uma única linha lá. E eu já me livro desse peso de meus dados poderem vazar em texto puro. Use um algoritmo apropriado para senhas. Aqui é uma outra coisa que muita gente não se preocupa. Em vez de você simplesmente salvar sua senha em texto puro, e até, por exemplo, ano passado quase todos os e-commerces faziam isso, se você pedisse, esqueci minha senha, chegava a sua senha lá em texto puro. Né? Tipo, não faz o menor sentido. Mas não basta simplesmente fazer um hash daquelas strings. Então, que tipos de hash eu estou falando? Imagina, por exemplo, que muita gente salva hash MD5. LinkedIn fazia isso até pouco tempo atrás. LinkedIn teve um problema o banco de dados vazou e ele simplesmente fazia um hash MD5 das senhas. O problema disso é que todas as senhas que você simplesmente faz hashing, elas têm existem bancos de dados chamados Rainbow Tables, que você tem um mapeamento do tipo, essa string significa isso no MD5, no SHA-1, no SHA-512, no SHA-256. Ferrou, porque se você fizer isso agora, gerar, por exemplo, um MD5 de sei lá, Darth Vader 42, e colar isso no Google, eu tenho certeza absoluta de que vai retornar um resultado falando qual que é o valor texto puro para aquele hash MD5. Eu tenho certeza absoluta. Então, você precisa tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. O que você tem que fazer? Você precisa usar um algoritmo apropriado. Hoje, de longe, o mais usado é Bcrypt. Então, o Bcrypt ele é um algoritmo que foi feito para ser lento. E isso, nesse caso, é uma coisa boa. Tá bom? Então, se você usa Ruby, você vai fazer alguma coisa desse tipo. PHP também é extremamente simples de você usar Bcrypt. E o legal de você usar o Bcrypt, por exemplo, é que ele tem um negócio que é o custo de geração, que é quantas vezes ele vai iterar para poder gerar aquele hash final da criptografia. E cada valor que você aumenta nesse custo de geração, ele aumenta exponencialmente o tempo que você tem para gerar aquela string. Então, eu fiz um benchmark, o código do benchmark é um código que tem bastante caractere, mas é um código simples. Então, eu simplesmente estou gerando hashes e comparando com o valor que já estava definido ali em uma constante. Só para você ter uma ideia do tempo de geração de cada um dos algoritmos de hashing versus Bcrypt, é isso daqui que a gente tem. Ó. E a parte que me importa é essa parte de baixo. Eu consigo gerar somente 1.6 strings usando Bcrypt, ao passo que se eu usar o SHA-1 eu vou conseguir gerar 437 mil strings por segundo. Agora, imagina que se eu tenho, sei lá, levanto uma farm na Amazon para tentar quebrar essas strings e ter valores, tentar achar uma string que tem no ambiente de colisão o mesmo valor. E aí teve, acho que em 2009, uma empresa dos Estados Unidos chamada EngineYard, eles fizeram um contest que era, dada essa string, eu quero que vocês me gerem strings que chegam nesse valor. E aí, do espaço, o SHA-1 ele tem 40 caracteres de tamanho no final. A quantidade de caracteres que eles conseguiram chegar usando algoritmos que não eram muito complexos foram de 33 caracteres. De 33 para 40, para eu saber realmente uma string que colide com aquele valor. O que é esse string de colisão? Né? Imagina que eu tenho a senha 123. E aí eu gerei um hash dessa senha que se tornou ABC. Existe alguma combinação de strings no universo que eu posso usar que vai gerar também no final ABC. Então, eu não preciso dar um input como sendo 123. Então, se a sua senha é 123 e eu achei que a senha 678 também tem o mesmo hash de colisão, eu consigo acessar a sua conta usando uma senha diferente, mas que no final tem o mesmo valor. Então, hash não foi feito para você fazer essa parte de criptografia de senha, porque é muito rápido, não faz sentido. E, além do mais, SHA-1, MD5, todos os SHAs eles foram feitos para serem rápidos. Então, usa alguma coisa estilo Bcrypt.
E se você salva alguma coisa usando SHA-1, MD5, sem fazer salting, o que é salting? Usar uma outra string para compor o hash final, não adianta. É a mesma coisa que você tivesse salvo a sua senha em texto puro. Talvez para usuários que tivessem, sei lá, uma senha de 40 caracteres, você não vai ter problema. Mas para senhas comuns, que a gente sabe que todo mundo, a maioria dos usuários usa a mesma senha em todos os serviços e não são senhas complexas, isso é realmente um problema. Próximo passo a gente tem aí é configuração incorreta de segurança, né? Aqui a gente tem um sério problema, principalmente em termos de infraestrutura. O MongoDB, todo mundo conhece o MongoDB, banco de dados? O MongoDB, até pouco tempo atrás, teve um cara que vasculhou a porta padrão do MongoDB e viu que quase todos os bancos de dados que estavam disponíveis para a internet, eles estavam suscetíveis suscetível não, porque você não pode nem falar que é suscetível, mas eles podiam ser acessados usando a senha padrão do MongoDB. Né? Tipo, colocou no ar, instalou o pacote, não é só isso. Administrar um servidor é muito mais do que isso. Então, tem algumas dicas aqui em relação a isso. Como essa palestra é uma palestra que eu quis fazer mais voltada para desenvolvedores, eu não entrei muito a fundo, mas tem coisa pra caramba que você pode fazer aqui, tá bom? Em produção, garanta que você, se você usa um framework, garanta que você está executando a sua aplicação em modo de produção. Porque normalmente as aplicações rodando em modo de desenvolvimento, elas dão um output muito mais verboso para ajudar o desenvolvedor. Então, deu um erro, ele vai dar o stack trace, possivelmente, dependendo do framework, vai dar o output do objeto de exceção. Então, se você roda em produção, utilize o ambiente de produção. Isso é importantíssimo. E uma coisa que é básica, proteja todos os painéis de administração. Isso é uma outra coisa que muita gente esquece. Tem um amigo meu que ele está começando uma empresa e ele fez um painel de estatísticas, que o projeto dele é baseado em software, e aí ele tem nesse painel de estatísticas, por exemplo, quantidade de instalações, desinstalações, e aí qualquer pessoa consegue acessar porque não tem senha. Só que isso também pode ser uma coisa ruim, porque imagina um investidor que quer saber os dados de um usuário, ele investigou alguma coisinha e chegou naquela página, e você está mentindo sobre os valores que você tem. Está inflando, principalmente inflando. Então, qualquer tipo de painel pode ser um problema, porque pode expor regras de negócio ou pode expor ações destrutivas. Então, toma muito cuidado, proteja todos os painéis de administração. Se você não é um sysadmin, eu recomendo a minha empresa, o Heroku. O Heroku é uma plataforma que abstrai muito dessas coisas, porque você não precisa manter o servidor. A gente disponibiliza uma maneira de você fazer o deploy das aplicações e é infinitamente mais seguro do que... não sei se infinitamente mais seguro seria o termo correto, mas ele é muito melhor do que desenvolvedores sem experiência tentarem manter seu próprio servidor. Acho que fica um termo mais adequado. Não quero contratar, porque o Heroku a gente cobra em dólar, o dólar está a R$4, que dá mais ou menos uns 800, 4 dólares, que dá mais ou menos uns R$800. Então você pode usar, por exemplo, contrata um sysadmin que seja um cara experiente. Essa é uma parte também importantíssima. Se você não sabe o que fazer, delega para alguém que saiba. Então, às vezes a gente quer conter o custo, faz esse sitezinho em WordPress, contrata ali um servidor na DigitalOcean, que é 5 doletas, e beleza. Né? Tipo, você precisa pesar. Se eu tiver problemas com esse servidor, como que eu atualizo, como que eu tenho estratégias de backup. Então, contrate um sysadmin experiente para fazer isso. O item 4 da lista do top 10 é referência insegura e direta a objetos. Então, ele já explicou ali, mas vou dar uma passada rápida. Então, primeira coisa, utilize identificadores que não sejam sequenciais. Por quê? Começo desse ano, ia sair o relatório de faturamento do Twitter. O relatório de faturamento do Twitter ele não tinha sido publicado, porque normalmente esses relatórios são publicados depois que o pregão fecha. Não tinha sido fechado o pregão, e existe esse serviço chamado de Celerity, que ele fica varrendo a interwebs, procurando relatórios para ele extrair métricas daqueles relatórios. E um dos relatórios era o do Twitter, que não tinha sido publicado ainda, que estava disponível sequencialmente. Então, eles pegaram um relatório que já existia, mudaram sequencialmente, conseguiram chegar naquele relatório e as ações do Twitter caíram 2% naquele dia. Né? Tipo, porque eu usei um ID sequencial. Eu poderia ter resolvido esse problema de outras formas, pedido autenticação enquanto não está publicado, sim,
Mas não importa, se eu tivesse já usado, por exemplo, UUID, né, aquela string grande que gerada randomicamente e tal, eu já não teria esse tipo de problema. Então, por exemplo, para quem usa Postgres, é simplesmente usar esse campo chamado de UUID. Tá bom? Você vai lá, UUID, por padrão, se você não passar um valor, você usa aquele valor retornado por UUID generate v4. Então, isso daí vai gerar uma string UUID versão 4. Disponível para qualquer... esse algoritmo de geração de UUID está disponível para qualquer linguagem. Se você vai em PHP, já deve ter até nativo uma função lá para fazer isso. Se você usa Rails, você pode, na classe que cria as coisas, definir ali o campo UUID. Só isso. Valide a permissão de usuários. Então, isso também é uma coisa importante, né? Se eu estou tentando acessar, por exemplo, um determinado item, eu preciso garantir que aquele item pertence a um determinado usuário, ou que pelo menos ele tem permissão para acessar aquilo ali. Então, imagina que eu fiz um site de propostas de negócio. E aí eu quero referenciar uma determinada proposta. Então, a maneira mais falha de fazer isso, a não ser que você realmente queira fazer isso, é você buscar sem atrelar isso a um escopo de um objeto. Nesse caso, o escopo do objeto user. Então, a melhor coisa é você fazer, por exemplo, atrelar a busca ao contexto da seção do usuário que estiver logado. Então, dado esse usuário logado, eu quero pegar todas as propostas ou uma proposta daquele usuário. Então, isso é extremamente importante. Então, basicamente, no Ruby on Rails, isso é muito trivial de se fazer. Em outras linguagens, principalmente se você não usa um ORM, fica mais complicado. No top 3 agora, top 3 é onde o bicho pega, né? Que eu acho que deveria estar aquele de software que eu mostrei o vídeo, mas enfim. Cross-site scripting. Cross-site scripting, ele se baseia do princípio de injetar código JavaScript na página e executar isso no contexto de um usuário, principalmente um usuário logado. Então, isso permite, por exemplo, roubo de identidade, permite defacement, permite uma cacetada de coisas, basicamente, tudo que o usuário logado pode fazer, eu posso fazer. Primeira coisa, use alguma template engine que faça o auto-escaping. Você não precisa ter que fazer isso você. Use alguma template engine que faça isso para você. Em vez de eu ir lá e falar escape HTML, use alguma coisa que já faça esse escape automático. Sempre procurar um padrão mais seguro do que o que o framework ou o que você está usando já te permite. E de preferência, não desabilite esse escaping automático. Existem, por exemplo, no Ruby on Rails, eu posso desabilitar por partes onde eu quero dar output com o método, eu pego a string .html safe. Isso pode ser perigoso, porque se o usuário injetou JavaScript lá e eu não estou fazendo a sanitização, eu posso ter problemas. Eu não vou focar tanto no HTML, porque normalmente é o que todo mundo foca, mas eu vou focar numa parte que é o JavaScript. Hoje a gente trabalha bastante com requisições HTTP, fazer um AJAX lá, né? Então, em vez de você simplesmente fazer um ponto HTML com os dados que você pegou numa requisição HTTP, use o ponto text. Por quê? O ponto text ele vai fazer o escaping, ele vai renderizar todo e qualquer HTML como sendo texto. E você tem outras coisas que você pode fazer. Você pode, por exemplo, ativar o CSP, o Content Security Policy, que vai desabilitar uma série de coisas nos navegadores mais modernos para que você não sofra essas tentativas de injeção de JavaScript. Então, tem um site aí muito legal que tem toda a referência. Não se preocupe em tirar foto e nada, depois eu vou postar na hashtag lá, WebBR2015, com o link para os slides. Tem outros headers de segurança que você pode usar também para prevenir, por exemplo, defacement por injeção de iframes. Então, eu posso usar, por exemplo, Xframe Options para fazer essa restrição. Eu posso ativar alguns filtros extras de prevenção contra cross-site scripting. O engraçado desse segundo header HTTP é que você ativando ele no IE8, ele na verdade tinha algumas falhas de segurança. Então, tipo, você colocava o header que era para aumentar a segurança e você liberava outras falhas. Coisas de Microsoft. E tem ali o Content Type Options, também é um outro tipo de falha, que é você tentar mandar Content Types bizarros para quem está fazendo a requisição daqueles arquivos para explorar algumas falhas. Tudo isso de um modo bastante simples e fácil de fazer. Em casos de cookie, marque os seus cookies como HTTP. Nunca confie nos dados enviados pelo usuário. Isso é um problema muito grave.
No item 2, a gente tem quebra de autenticação e gerenciamento de sessão. Então, regra número 1 de sessão, sempre use SSL. Se você tem uma página que o usuário, identifiquei o usuário, use SSL. Hoje é extremamente barato, você consegue comprar certificados por $5 em breve você não vai nem precisar gastar dinheiro, porque tem lá o Let's Encrypt, uma iniciativa que a Mozilla está fazendo com algumas outras empresas para te dar certificados de graça. Marque os seus cookies como sendo HTTP only e seguros. Eu tenho flags que permitem que eu marque esses cookies e eles não podem ser acessados pelo navegador. Então, se eu ativar esses flags e meu site tem a possibilidade de injetar script, ele não consegue pelo menos roubar meu cookie de sessão. Então, no Rails ele tem uma configuração bastante simples de fazer. Usa um outro storage se for o caso. Então, a gente tem o storage, por exemplo, o Redis, no caso do Ruby on Rails. E aí, no caso do Redis, no Ruby on Rails eu posso fazer coisas desse tipo. Tá bom? Então é bastante tranquilo, é copy and paste, instalou a biblioteca, eu já posso mudar meu storage. A vantagem de você persistir em um outro storage que não cookie é que você pode fazer coisas como o GitHub faz, do tipo desabilite ou invalide essa sessão remota. Então tem um usuário que está logado lá e que eu não reconheço aquele login, então eu quero desativar aquela sessão. Defina a expiração da sessão. Isso pode ser um problema em caso que exige engajamento, por exemplo, o Facebook da vida, mas se o seu site não é um site social, principalmente social, você tem que invalidar a sua sessão. Uma outra coisa que você pode fazer é exigir a autenticação de 2 fatores do usuário, mas dê incentivo para que isso aconteça. Então, o Heroku, a gente tem isso e uma cacetada de outros sites, você pode ver nessa lista, também implementam isso, mas tem uma coisa interessante que é dar incentivo para que o usuário ative aquilo. O MailChimp, por exemplo, ele tem uma opção que é, se você ativar o seu mecanismo de autenticação de 2 fatores, você tem 10% de desconto na conta. Justo, eu ativei justamente, eu ativaria de qualquer modo, mas mais ainda porque eu ganhei 10% de desconto. Finalmente, número 1, que é o cereja no topo do bolo, injeção de código. Nunca confie em dados enviados pelo usuário, nunca. Tipo, isso é uma regra fundamental. Se veio do usuário, é inseguro. Eu vou passar pelo exemplo clássico de injeção, né? Você vai lá, tenta fazer uma busca por um determinado parâmetro, concateneia aquele valor, e aí o usuário vai lá e injeta um valor diferente para compor uma URL, e aquela URL, aquele SQL chega direto no código que você está conectando no banco de dados e vai conseguir fazer bypass em qualquer condicional que você tenha. Então isso é um problema. Regra fundamental para tratar SQL, nunca interpole queries SQL. Se você tiver que fazer isso, faça o escapamento. Aqui nesse caso, no Rails, a gente usa esse sanitize. Ele vai escapar e aí ali dentro não tem problema. Mas tente não usar isso. Normalmente os ORMs existem mecanismos que você simplesmente passa os parâmetros e ele faz lá o prepared statement, que ele não vai fazer a concatenação e tal, e faz o escape incorreto. No Rails, a gente tem uma série de métodos que são potencialmente perigosos. Por que potencialmente perigosos? Porque, na verdade, isso é by design, né? Ele é flexível para que você faça o que você quiser. Então, você pode, inclusive, dar um tiro no próprio pé. E, de novo, nunca confie em dados enviados pelo usuário. Esse é um lembrete que todo mundo deveria ter, tipo, em vez de imprimir aquela piadinha bonitinha que você cola na baia, imprime essa frase. Tipo, nunca confie em dados enviados pelo usuário. Muito cedo, muita coisa, muito denso. Se eu fosse resumir, eu resumiria da seguinte forma. A web é um lugar extremamente hostil. Sempre pense que alguém vai tentar te invadir. Mesmo que isso não seja o caso nesse momento, pode ser que seja daqui a alguns minutos. Não precisa necessariamente ser horas, dias ou outra unidade de tempo que você goste. Acompanhe sites de segurança. A gente tem uma série de sites de segurança que postam todas as falhas de segurança de todos os softwares. O governo americano ele tem uma base que diariamente sai, sei lá, centenas de falhas de segurança de softwares diversos, do que você pode imaginar. Então acompanhe essas bases de segurança para saber se o que você usa não tem uma falha de segurança e você precisa tomar alguma ação em relação a isso. Lembra sempre que, no final das contas, é a sua credibilidade que está em jogo e é uma coisa que a gente demora tanto para conquistar e que você pode jogar pelo ralo em alguns poucos minutos. Tá bom? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Muito obrigado.